Muito bem, amados. Então, continuamos aqui no nosso estudo em busca da verdade. Hoje eu quero falar um pouco a respeito do livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde esse versículo ele diz assim, ó: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, amados, que esse versículo ele está sublinhado ali onde diz em nome. Então, por que ele está sublinhado ali? Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Então, ali está no, no singular. Se ele tivesse no plural, seria três pessoas, como o catolicismo ensina, como os trinitarianos ensinam, né? Então, batizando-os em nome do Pai, a pergunta é: Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo é nome? Não. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Então nós temos que ver quantas pessoas são batizadas na Bíblia, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Bíblia. Quantas pessoas tem? Não tem nenhuma. Nenhuma pessoa se encontra na Bíblia batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, porque hoje as igrejas chamadas evangélicas, elas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque na história da igreja, no ano 325, num concílio chamado Concílio de Nicéia, um homem ali, ele chamado Constantino, ele abraçou o cristianismo e ele introduziu a doutrina da Trindade, que era uma filosofia, ideologia e teologia também de um homem chamado Tertuliano. Tertuliano ele desenvolvia a partir do ano 150 uma ideia de um Deus trino, como as religiões pagãs. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio 6:4 que Deus é um, há um só Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único, é um. Então, não existe três deuses. Então, essa ideia do catolicismo, ela entrou para dentro da igreja evangélica e também hoje nós temos muitas religiões que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repetindo essas palavras sem entendimento. Estão obscurecidos, a Bíblia diz, o Deus deste mundo cegou-lhes o entendimento. Então veja que nós vamos agora partir aqui para a interpretação do versículo, que é a hermenêutica, né? Vamos fazer a hermenêutica desse versículo. A hermenêutica na teologia, ela se chama interpretação do texto. Nós vamos fazer a interpretação, então, deste versículo, lembrando que um versículo tirado fora do seu contexto, ele se torna uma heresia. E não pode um versículo isolado ser trazido para uma ideia de uma doutrina, um ensinamento e dizer que aquilo é verdade, apenas um versículo isolado, né? Nós temos que ver o contexto e o texto posterior ali, após, então, esse versículo. Em nome do Pai, eu vim em nome de meu Pai. João 5,43. Qual é o nome do Pai? Jesus. O nome do Filho. E ele lhe porás o nome de Jesus. Mateus 1:21. O nome do Filho, né? O nome do Espírito Santo. Eu vim em nome... O nome do Espírito Santo. O Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. O Consolador, né? João 14:26. Ali, Atos 4:12 diz: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui nós temos exemplos de pessoas que foram batizados em nome de Jesus. 3.000 crentes foram batizados no dia de Pentecostes, ali em Atos 2, de 38 a 41. Nós temos outro exemplo também em Atos 8:16. Os crentes de Samaria foram batizados em nome de Jesus. Cornélio e sua família, seus amigos, foram batizados em nome de Jesus, Atos 10:48. E os discípulos de João, em Atos 19:5. Em Gálatas 3:27, fala também, e Romanos 6, do versículo 3 ao 5. Então, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus.